Olá, eu sou a professora Dinanci. Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos tratar da aula 25, tipos textuais, narração. Hoje nós vamos aprender tudo sobre esse tipo textual. Certamente você já fez muitos textos narrativos na escola, certo? Então hoje vamos compreender a estrutura desse texto, suas características, para você saber reconhecer esse texto e produzir textos dessa natureza. Vamos lá, vamos ver o conceito então, a definição de texto narrativo. Então, a narração é um tipo, é uma tipologia textual. O que caracteriza a narração? A narração vai se caracterizar pelo relato de determinado acontecimento em que certos personagens desenvolvem ações em específicos espaço e tempo. Bem, então o que é o texto narrativo? O texto narrativo é aquele texto que vai se caracterizar pelo quê? Como é que você reconhece um texto narrativo? Ele se caracteriza pelo fato de um emissor relatar, contar, narrar um evento, um fato, um acontecimento que vai se desenrolar no tempo. Ele é uma ação sequencial. E isso faz toda a diferença. Ele vai se diferenciar, por exemplo, do texto descritivo, certo? O texto descritivo vai descrever uma pessoa, um animal, um objeto, um acontecimento, mas sem essa preocupação de uma relação de anterioridade e posterioridade, sem a relação sequencial. É como se estivesse parado simultaneamente. O fato está descrito ali, mas simultaneamente. Na narração, você vai sentir a presença da passagem do tempo, certo? Então, vamos ver os aspectos formais desse texto, né, desta narrativa. Quais são? Predominância de verbos de ação. Você vai observar que no texto narrativo tem-se a presença de verbos que indicam ação. Por quê? Porque os acontecimentos, as ações vão se desenrolar. E eles vão se desenrolar no tempo e em algum lugar. Daí nós temos advérbios temporais, causais e de lugar, que é para situar as ações que serão desenvolvidas pelos personagens. Então nós temos nesse tipo de texto a relação de anterioridade e de posterioridade, a transformação dos fatos conforme, né, o desenrolar da narrativa. Ou seja, você vê aí que está sendo contada uma história e que nessa história temos um início, um meio e um fim, temos uma relação de anterioridade e de posterioridade. Temos verbos que vão indicando ação, certo? E você tem de observar que é um texto ou fragmento de texto onde alguém está narrando, contando sequencialmente um acontecimento, um fato. Muito bem. Agora nós vamos ler, eu aqui e você aí, um texto narrativo. Observe que você vai notar essas características que eu falei aí. Título: Anarquilópolis, de Raul Seixas. Eu leio aqui. É uma música, mas nós vamos ler. Eu estava na cidade comprando milho para as galinhas. Eu, personagem, né? Está onde? Da cidade, já localizou o lugar. Quando um garoto chegou correndo para me avisar, veja que o tempo está, né? Ele estava fazendo uma coisa e aconteceu uma outra, um outro personagem chega aí, que é o garoto, para avisar que a diligência do correio tinha deixado uma carta para mim. Note, está contando, está relatando uma história, um fato. Muito bem. Seguindo, uma carta era da prefeitura de Anarquilópolis. Ele estava numa outra cidade que não era Anarquilópolis, me convidando para uma festa da sua emancipação. Ok, boy? Isso aí é que ele está contando a história, né? Muito bem. Seguindo, montei no meu Silver Jag, o cavalo dele, né?
E parti com o firme propósito, parti, montei, parti. Observe os verbos de ação que são características do texto narrativo. Parti com o firme propósito de unir o útil ao agradável, pois a Narquilópolis era também o berço da minha amada e bela Josefina Lee, outro personagem que está entrando nessa história. Vamos aí. Quem era Josefina Lee? Filha única do meu amigo xerife James Aden, outro personagem. Enquanto Jeg seguia rinchando, seguir, verbo de ação, eu seguia pela estrada cantando. Muito bem, seguindo. Quando eu e meu Jeg chegamos em Anarquilópolis, veja, chegamos, né? Tá denotando aí, o fato está sendo narrado no tempo. Pensei que tinha me enganado até de cidade. Tinha uns caras mal encarados, armados até os dentes, outros personagens, não é? Para apimentar aí a história. Seguindo, percebi logo a situação. Os bandidos, aqueles caras mal encarados, haviam dominado o lugar. Qual era esse lugar? Anarquilópolis. E mantinham todos como reféns. James Aden não era mais o xerife e só se via a cara das pessoas com tristeza e medo. Está contando, está relatando esse acontecimento com o qual ele se deparou na cidade. Então, seguindo, Deus me livre, quase que eu dancei. Dedo no gatilho era da lei, sozinho e desarmado estava ali. Para o diabo, os que me chamaram aqui. Foi então... Eu não sou besta para tirar a onda de herói. Ai, como eu queria ter boa voz para cantar aqui para você. Mas você sabe, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui. Seguindo, entrar para a história é com vocês. Muito bem, você viu então o exemplo de um texto narrativo, pontuei alguns aspectos, mas agora nós vamos desenvolver um pouco mais sobre os elementos que compõem o texto narrativo. E aí nós pontuamos novamente para você ver na história. Vamos ver então, quais são esses elementos da narrativa. Primeiro, o narrador. Quem é o narrador? É a voz que narra. Narrar é contar, é relatar o texto. Esse narrador, gente, preste atenção, ele não pode ser confundido com o autor do texto, com quem escreveu o texto, certo? Quem é o narrador? É aquele eu que está contando a história, que está narrando a história. Seguindo, então, nós temos as personagens. Aqui, personagem é uma palavra que você pode dizer os personagens ou as personagens. Muito bem. Sem esses personagens, a história não acontece. Então, eles são importantíssimos, certo? São os elementos, os indivíduos que realmente participam da narrativa. Eles são os elementos que agem na história, certo? A pergunta é quem? Quem são os personagens? Lá na história você viu, né? O narrador principal, que estava em primeira pessoa, eu, né, ele lá cantando a história, você viu o garoto, você viu a filha do xerife, você viu o próprio xerife, os bandidos que estavam na cidade, então eles são os personagens. Seguindo então, nós temos o espaço, que é o espaço, ou espaços. Na nossa história nós tivemos você observou dois espaços. O primeiro, onde ele estava comprando milho para as galinhas, e quando ele recebeu a carta dos Correios, convidando para a festa de emancipação da cidade de Anarquilópolis, ou seja, dois espaços naquela história. Então são nesses espaços que a história vai se desenvolver. Muito bem. Depois nós temos o tempo, que é quando os fatos narrados acontecem, né? O desenrolar quando é que acontece? E o enredo, que é o enredo, é a trama, é o que acontece com os personagens, as ações dos personagens, a história em si, né? Os fatos, os acontecimentos estão se desenrolando ali. E a pergunta é, o que acontece? Agora nós vamos, que você entendeu bem esses elementos, vamos então aprender um pouco mais sobre o narrador. Existem 3 tipos de narrador. O primeiro tipo é o narrador personagem, é aquele que participa da história, ele está dentro da história, sendo personagem da história. Você viu lá na nossa historinha? Eu estava comprando milho para as galinhas, Então ele está narrando em primeira história, toda a história ali é narrada em primeira pessoa. Ele participa da história, né? Ele desenvolve essa relação íntima com os outros elementos da narrativa, né? E a sua forma de narrar, de contar, de relatar a história é íntima, é pessoal, é subjetiva, é emocional, porque ele dá as impressões
ações, a percepção dele. O segundo narrador, nós temos então o segundo narrador, o segundo tipo de narrador, que é o narrador observador. Você viu que o narrador personagem, ele conta a história em primeira pessoa, porque ele está vivenciando, ele é parte da história, ele está vivenciando a história. O narrador observador, ele conta a história, ele narra em terceira pessoa. Por quê? Porque ele não está participando das ações, dos acontecimentos. Ele está observando a história e ali, de forma mais ou menos neutra, ele apresenta, ele relata, ele conta os acontecimentos, os eventos, desenrolar das ações, né? E conta de uma maneira mais ou menos imparcial, porque ele está ali de fora observando, certo? Depois nós temos o terceiro tipo de narrador. Que narrador é esse? É o narrador onisciente. Onisciente, ele sabe de tudo. Como é que ele conta essa história? Ele conta essa história também em terceira pessoa. Mas, às vezes, ele também se faz presente contando a história em primeira pessoa. Certo? Ele também pode fazer, ele faz parte ali em alguns momentos da história, ele pode fazer isso. A característica impressionante para você reconhecer do narrador onisciente é que ele sabe tudo da história e dos personagens, ele entra até na mente, ele conhece os sentimentos, as emoções, os pensamentos dos personagens. Ele fala com propriedade porque ele conhece de tudo. Isso ficou claro para vocês? Narra em terceira pessoa, muito bem. Agora então nós vamos conhecer os momentos da narrativa. Já conhecemos, né, a sua estrutura, os elementos que formam a narrativa, né, que não podem faltar nela. Ou seja, o narrador, os personagens, o tempo, o espaço, certo? Agora nós vamos ver os momentos da narrativa. Quais são eles? O primeiro momento, que é a situação inicial, a introdução, o começo da narrativa. E nesse momento, né, serão apresentados personagens. Você viu lá na nossa história, o garoto lá, né, os personagens da história e um aspectozinho do tempo e do lugar onde a situação acontece, onde começa a acontecer a situação, né? E nesse momento inicial, a característica é que é de equilíbrio. Está tudo bem nesse primeiro momento. Seguindo, nós temos um segundo momento que é o conflito. Aí começa o desequilíbrio, né? O problema propriamente dito, né? Que vão se desenrolar na história. E esse problema, esse desequilíbrio, ele é desencadeado, ele é provocado por uma razão, por um motivo. Por quê? Porque ele vai conduzir o enredo, a história em si, até o clímax. Vamos então compreender o clímax. O que é o clímax? O clímax é esse momento da história de maior tensão, de maior intensidade da história, que você está quase com o coração nas mãos, não é? Esse momento, ele vai tornar, né? Ele vai permitir, possibilitar que o desfecho final da história seja inevitável. É o clímax, esse momento de maior intensidade da história. Vamos para o desfecho. Olha o desfecho. O desfecho é o quê? É a solução. A solução que é encontrada, né, para esse conflito que foi desenvolvido e que foi produzido pelas ações dos personagens no decorrer da história. Então, o desfecho, né, ele tem uma característica de poder ser alegre ou triste, cômico, trágico. Então, você está lendo a história e aí você pensa um final, um desfecho, de repente ele pode ser outro, certo? Então, o desfecho é a solução desse conflito que se desenvolveu ao longo da história. Vamos para um quadro resumo, então? Olha aí, nós temos então esse quadro resumo dos momentos da narrativa, situação inicial. No nosso texto, como exemplo, nós temos aí a cidade, nós temos a situação de equilíbrio, né, lá na situação inicial, e nós temos o conflito, a parte do conflito, que é a Narquilópolis, a complicação, né, quando ele encontra aquela situação toda, o clímax, que são os homens, o desfecho, que vai fugir, é a fuga da história, fuga da cidade, digo. Vamos então, agora, para a nossa dinâmica local interativa.
Vou deixar a dinâmica com vocês, você vai ler e responder e depois nós voltamos, ok?
vamos iniciar, porque nossas questões são longas. Vamos lá, então? Deixa me ver, quem está participando conosco? A Yasmin Costa, o Cleiton, a Stephanie, está dizendo que é a letra C, muito bem. Wagner, Jean Carlos, Ana, deixa eu ver quem mais, Elias, Poliana, João Henrique, Bruno, Francisco, Everton, Yasmin já falei, Rainara, muita gente participando, Diego, quem mais? Raíssa. Gente, obrigada pela participação de vocês, fico muito feliz. Olha o meu sorriso. Quando o aluno participa, o professor fica feliz. Tem muita gente, não dá para citar todos, mas já está registrada aqui no CMEAN a sua participação, ok? Vamos então para a nossa questão. Olha, a questão é a seguinte, primeiro nós deveríamos ler o texto, não é? Dá para ler o texto, diretora? Ou não? Ok. Era uma vez um pintor que tinha um aquário e dentro do aquário um peixe encarnado. Veja aí a cor do peixe. Vivia o peixe tranquilamente acompanhado pela sua cor encarnada. Quando a certa altura começou a tornar-se negro, veja aí essa transformação, né? O pintor, ele tinha no aquário um peixe, o peixe era vermelho, encarnado. Ele estava ali tranquilo e foi acompanhando, né? A certa altura, depois de um determinado tempo, começou a tornar-se negro. Bom, era um nó negro por detrás da sua cor vermelha e que insidioso, veja aí os adjetivos já qualificando o peixe, se desenvolvia por fora, alastrando-se e tomando conta de todo o peixe. A cor preta, né? A cor negra que foi tomando conta do peixe que era vermelho. Por fora do aquário, o pintor assistia surpreendido à chegada do novo peixe. Muito bem. O problema do artista era este, obrigado a interromper o quadro que pintava e onde estava a aparecer o vermelho do seu peixe. Não sabia agora o que fazer da cor preta que o peixe lhe ensinava. Seguindo, assim, os elementos do problema constituíam-se na própria observação dos fatos e punham-se por uma ordem, a saber, primeiro, peixe cor vermelha, pintor, em que a cor vermelha era o nexo estabelecido entre o peixe e o quadro, através do pintor. Primeiro esse peixe estava vermelho, né? O pintor estava observando e estava pintando lá, o peixe era vermelho. Segundo, o peixe cor preta, pintor, em que a cor preta formava a insídia do real e abria um abismo na primitiva fidelidade do pintor. Muito bem. Ao meditar acerca das razões por que o peixe mudara de cor, precisamente na hora em que o pintor assentava na sua fidelidade, ele pensou que, lá dentro do aquário, o peixe, realizando o seu número de prestidigitação, pretendia fazer notar que existe apenas uma lei que abrange tanto o mundo das coisas como o da imaginação. Essa lei seria a metamorfose. Olha aí ele citando a lei básica da vida, né? Tudo na vida muda. A única coisa perene na vida mesmo é essa lei, a lei da metamorfose, da transformação, da mudança. Compreendida a nova espécie de fidelidade, o artista pintou na sua tela um peixe amarelo. Veja, ele começou pintando vermelho, o peixe foi mudando de cor, tornou-se negro, preto, e depois, analisando toda a situação, o pintor resolveu pintar um peixe amarelo. Muito bem, vamos à questão. O conflito gerador desencadeado na narrativa foi... Qual foi esse conflito? Letra A obrigatoriedade do pintor em utilizar a cor vermelha no peixe. Letra B, a aceitação do artista acerca de uma nova técnica de pintura. Letra C, a mudança na cor do peixe que de encarnado passa a preto. Letra D, o artista querer pintar um peixe encarnado de seu aquário.
Ou letra E, o surgimento inesperado de um novo peixe no aquário. Essas questões envolvem uma compreensão, uma interpretação textual. E eu já vou parabenizar você que assinalou lá, os nossos queridos, a letra C. Vamos colocar nosso gabarito. Olha aí, a alternativa correta é a letra C. Nós esperamos, né, que você tenha percebido, né, que o texto inicial, ele mostra uma situação de equilíbrio. O pintor estava pintando ali, né? Tava tudo certo, o peixe era vermelho, tava tudo certo, normal. Depois, um conflito ali, o peixe foi mudando, né? De cor. Ele foi se transformando em preto e negro lá dentro do aquário. Então, nós esperamos que você tenha percebido esse desequilíbrio, essa mudança, essa situação primeira e depois a segunda. Letra C, alternativa correta. Muito bem. Agora vamos para a questão 2. Questão 2 diz assim: pode-se dizer que no final, ao final da narrativa, lá no finalzinho, retorna-se exatamente a situação inicial? Por quê? Vamos já para a nossa resposta? Vamos lá. Então, o que é que se espera que você tenha percebido? Que existe um processo de transformação, esse que nós relatamos, situação inicial, né, perfeita, ali o peixe na cor vermelha, vermelha, e depois houve aquela transformação, né? Então, é isso que você tem que perceber. Então, o pintor, ele vai analisar toda aquela situação da realidade e ele vai reinterpretar. E tanto é que no final, ele vai pintar um peixe amarelo, certo? Então, esperamos que você perceba isso. Muito bem. Seguindo, então, é isso. Gente, nós nos despedimos de vocês. Espero que vocês tenham gostado, aprendido e nos encontramos na próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.